Gabinete Pastoral, onde o amor faz morada. Aqui sou ouvido, minha dor é respeitada. Em cada palavra encontro direção, cuidado que aquece, renova o coração. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Bom, hoje estamos aqui mais uma vez, porque aqui você sabe, né? Aqui é o Gabinete Pastoral, cuidando de quem cuida. Bom, o nosso assunto hoje é um assunto bem interessante. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre seca espiritual. Vamos ser honestos, qual de nós nunca passou por um momento de seca espiritual? Existem momentos que nós estamos cheios de Deus e a impressão que temos é que podemos voar na presença de Deus, é óbvio que isso é uma metáfora. E às vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós nos sentimos tão mal, parece que a nossa oração não sobe do teto. Algumas pessoas geralmente recebem diversas mensagens. Acontece muito comigo, por exemplo, às vezes Deus me dá 10 temas de mensagens, eu nem sei quando vou pregar essas mensagens, mas as mensagens estão lá. Parece que eu estou cheio de Deus e a poesia nasce naturalmente. Você pode fazer músicas, compor, escrever livros, porque você percebe realmente que você está inspirado por Deus. Mas chegam alguns momentos da vida que parece que existe uma seca espiritual. Embora nós sejamos chamados para regar a vida das pessoas, mas às vezes nós vivemos momentos de terra seca, onde parece que a iluminação, o insight de Deus, parece que não nos dá os temas específicos que nós gostaríamos. Bom, então falando sobre isso, eu quero usar o texto de Provérbios, capítulo 15, verso 13, que diz o seguinte: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. A verdade é que muitas vezes nós não paramos para analisar o quanto o nosso corpo fala. O nosso corpo fala e fala muito. Basta lembrar, por exemplo, quando Caim mata Abel, ele sai para matar Abel e executa o seu plano, a palavra de Deus vai dizer que Deus vai olhar para ele e falar assim: Caim, por que é que descaiu o seu semblante? Ou seja, por que essa cara feia? Né? Então, nós nos abatemos e mostramos mais do que imaginamos. E algumas pessoas, alguns líderes, quando estão vivendo esse momento de seca espiritual, aparentemente eles querem descontar uns nos outros, procuram respostas e dizem: eu não estou bem com Deus e etc. e tal. Interessante que quando nós pensamos na seca espiritual no contexto pastoral, nem sempre é uma ausência de fé. Às vezes, nem necessariamente pecado escandaloso. Tem pessoas que pensam: ó, Deus se afastou de mim. Mas às vezes não é pecado, são momentos mesmo. Eu tive um pastor de idade, ele falava uma coisa bem interessante. Ele disse que o ministério é como as estações do ano. Tem época que a igreja está toda florida, cheia de novos membros, aquela coisa linda, mas de repente chega um outono e algumas folhas vão cair. E realmente quem está acostumado a pastorear sabe que essa é a verdade. Às vezes a igreja está lotada, a coisa está acontecendo, o mover de Deus é tremendo, mas passamos por alguns momentos de seca, onde você se pergunta o que está acontecendo. E quando a gente para pensar nisso, nós podemos olhar espiritualmente, e eu estou vendo aqui, sempre aqui apresentando na perspectiva pastoral, ou pelo menos de liderança. Então, como é que essa seca, geralmente ela se manifesta na vida de um líder da casa de Deus? Primeiro, cansaço espiritual. Eu me lembro de um pastor, irmãos, que me tocou profundamente. Eu fiquei com muita pena desse pastor quando ele veio conversar comigo. Ele sentou para conversar, para desabafar um pouco, e ele estava vivendo uma crise tão grande que ele dizia que ele não podia ver o microfone. Quando as pessoas diziam para ele: pastor, você vai falar, ele desesperava, tremia, ficava agitado, tinha um pânico do microfone, porque espiritualmente talvez aquele homem até estava bem, mas as suas emoções estavam extremamente debilitadas. Outra forma de perceber a manifestação dessa seca espiritual é através da oração mecânica. Já viram que algumas pessoas vão orar: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Então você percebe que talvez ali exista uma seca espiritual. Outra coisa, pregações corretas, porém sem vida interior. Sabe aquele ditado? É óbvio, gente, não vou dizer que todo sermão você tem que chorar, mas quando um ministro prega a palavra de Deus e as lágrimas descem nos seus olhos e você percebe manifestar de Deus, fica muito claro que
tem uma conexão da mensagem com o poder de Deus naquele lugar. Outra coisa é a sensação de distância de Deus. Algumas pessoas vão sentir isso. E, por fim, a perda do prazer na palavra. Muitas pessoas vivem essa seca espiritual e eles não querem nem ler a Bíblia. É como se um ministro pensasse, eu já conheço o texto sagrado, eu prego nos 66 livros da Bíblia, e realmente é verdade, tem pessoas extremamente versadas no texto sagrado. Porém, a palavra de Deus é mais do que isso. Uma vez que ela se renova todo dia, é importante que de maneira devocional o ministro esteja sempre ali com a palavra, lendo, discutindo, aprofundando na palavra. Liderar pessoas enquanto nós estamos com o próprio coração em terra árida é muito difícil. O pastor geralmente continua funcionando, mas as coisas não fluem como deveriam. Um pastor com o coração bem, quando ele está num momento assim de molhado espiritualmente, bem úmido espiritualmente, com a sua sede saciada, eu imagino que com certeza as coisas fluem de uma maneira mais natural. Mas eu devo deixar aqui uma frase importante, que é o seguinte: seca espiritual não anula o chamado. O pastor continua funcionando, mas deixa de fluir. Algumas pessoas, você olha para ele, você percebe que tem um chamado na vida dele, mas está faltando alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa que ele pastor, tem uma terra seca ali. E na verdade, quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos perceber que existem grandes homens de Deus que viveram um momento de seca espiritual. Bom, o primeiro exemplo é lógico que tem que ser Elias, né? Em 1 Reis 19, a gente já conhece, semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre a solidão ministerial. Ele é o profeta que se mostrou esgotado. Então, de fato, ele estava vivendo uma seca espiritual. O segundo exemplo aqui de um homem de Deus que viveu também uma seca foi o próprio Davi. Isso é narrado no Salmo 42 e também no Salmo 63. E um desses salmos, lá no Salmo 42, verso 2, vai dizer o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, se ele está vivendo um momento de grande seca, vontade, sede, então nesse momento ele estava vivendo um momento difícil da sua vida. Então, por mais que ele ansiasse o Senhor, ainda assim, ele estava vivendo um momento de dificuldade. Outro profeta também, o homem de Deus, profeta que nós poderíamos citar, é o profeta chorão, alguns chamam de profeta ferido, que também é Jeremias. Em Jeremias 15, 18, nós vamos ler o seguinte: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida é incurável, Senhor. Então, ele não era só um profeta chorando, era um momento que o tempo todo ele sentia uma seca, ele precisava ser saciado do Senhor. E quando a gente se depara com essa seca, nós temos que pensar como é que Deus trata essa seca espiritual dos seus servos. Como é que Deus trabalha isso em mim e em você? Para aquelas pessoas que já passou por esse momento, já passei por seca espiritual, e a minha estava mais ligada a sermões. Eu me lembro que eu pregava muito, várias vezes por semana, e chegou um momento que parece que eu não tinha mais sermões para pregar. Então eu estava vivendo uma seca espiritual ali, interna, e eu precisei mesmo me aproximar um pouco mais de Deus para que Ele me trouxesse coisas novas. Então, eu vou dizer o seguinte: como Deus trata essa seca espiritual nos seus servos? Deus trata o pastor antes de usar o pastor. Eu sempre tenho dito. Quem gosta de dizer essa frase é o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele sempre diz que Deus fará primeiro em você e depois fará através de você. No Salmo 34, verso 18, diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. É extremamente necessário voltar para Deus e buscar essa fonte. Deus é a fonte. Ele é a fonte que pode matar a nossa sede. Lembra da conversa de Jesus com a samaritana? Que é, para mim, um dos textos mais bonitos da Bíblia. Aquela mulher saiu para buscar água por volta de meio-dia. Embora as mulheres buscassem água bem cedo da manhã, ela foi por volta de meio-dia, porque ela não queria ser confrontada. Ela tinha algumas situações que não seriam legais para ela, então ela decide ir num momento que não tem ninguém, ela queria solidão. E Jesus chega lá, e aquilo é lindo demais, né? Quando Jesus chega perto dessa mulher, ele vai dizer para ela: me dá um pouquinho de água para beber. E nós já conhecemos o texto: vai, busca seu marido, etc e tal, né? E o lindo que eu acho nisso aí é que ele vai dizer para ela algo tremendo: se tu soubesse quem te pede água, é você que me pediria. E por quê? Porque ele é a fonte inesgotável que pode
manter, sabe, que pode matar a nossa sede. Eu não vou dizer matar, quer dizer, o tempo todo você está sedento do Senhor. Conforme diz o próprio Jeremias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque ele não tem fundo. Isso é tremendo. Então, assim, nós nunca vamos conseguir conhecer o Senhor na sua totalidade. Então, a palavra diz que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Então, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. E Malaquias também vai dizer, Malaquias capítulo 3, verso 7, vai dizer o seguinte: voltai para mim, e eu voltarei para vós. Em algum momento da vida, às vezes nós perdemos Deus de vista na caminhada, por situações mais diversas possíveis. E o que nós temos que fazer é o quê? Retornar para Ele. É descobrir onde é que foi que nós nos desencontramos no caminho e volte para Ele. E Ele vai voltar para você. E talvez seja estranho, mas está falando isso para um ministro. É exatamente. Os ministros também precisam voltar para Jesus todo dia. Outra coisa que eu preciso comentar com vocês é que existem caminhos bíblicos para a restauração espiritual do pastor. Isso está em Mateus 6,6. Volta ao secreto, sem obrigação. Está escrito lá, ó, tu, porém, quando orares, entra no seu quarto. Às vezes nós somos assim, sabe, rodeados de tantos problemas. Lembra de Jesus? Jesus tinha uma coisa que ele fazia espetacular. A Bíblia diz assim que ele subia no barco e pedia para afastar o barco da multidão. Às vezes nós precisamos disso. Arredar um pouquinho o nosso barco, a nossa vida interior, para ter um pouco mais de intimidade, para não estar tão rodeado de pessoas. Então nós precisamos entrar no quarto e buscar aquele que em secreto nos abençoa. Pastor, líder, em nome de Jesus eu te peço isso. Tire um tempo de oração, coloque a sua vida, aplique a sua vida no secreto com o Senhor, porque isso é muito importante. Agora, no Salmo 107, verso 35, também diz uma coisa tremenda, que o nosso Deus é o Deus que transforma desertos em mananciais. A palavra do Senhor também vai dizer que Deus nos prepara mananciais no deserto. Isso é tremendo, né? Ou seja, só banquetes no deserto também, tem um outro texto que fala sobre isso. Então, quando a palavra do Senhor nos ensina isso, uau, é tremendo, que nós vamos ir para a pessoa certa. Volte para o Senhor. Isso é uma coisa pessoal. Se coloque à disposição dele, peça a ele para matar a sua sede. Aí nós vamos lembrar do texto que diz assim como a corça anseia por águas, não é isso? E quando a palavra fala da corça, não sei se você já parou para pensar no cervo, a corça, quando eles estão chegando perto das águas, as suas narinas ficam extremamente apuradas, porque eles já sentem a umidade do local. Isso é tremendo. E eu creio que nesse momento que você está me ouvindo aqui, nós estamos criando um ambiente de fé. E talvez você possa até sentir o cheiro das águas, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer também que é o cheiro das águas, essas águas que são o Espírito de Deus, nós nos tornaremos planta nova. E que eu desejo em nome de Jesus isso para você. A seca espiritual não é o fim de um ministério, muitas vezes é o início de um ministério saudável. Nós temos que parar para pensar nisso, humano e profundo. Às vezes essas situações de seca vêm para nós como alguns sinais, onde nós precisamos observar determinadas coisas na nossa própria vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixo para você o Salmo 139, do verso 7 ao 10. Por onde me ausentarei do teu espírito? Por onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a sua destra ou a sua direita me sustentará. O Senhor é contigo, Ele não te abandonou. Volta os olhos para o Senhor, porque certamente Ele vai te abençoar muito. Vamos orar. Eu gosto sempre de orar pela vida dos pastores, líderes, dos ministros do Senhor. Oremos. Senhor, te damos graça nesse momento aqui de gabinete pastoral, onde deixamos uma palavra direcionada a líderes. Pedimos a bênção do Senhor sobre eles. Todos esses que nos ouvem, esse vídeo vai ficar postado. Todas as vezes que alguém assistir esse vídeo, que esse vídeo seja bênção na vida dessa pessoa. E que o Senhor, meu Pai, traga águas, que o Senhor umedeça esse coração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos e te agradecemos. Amém. Até o próximo vídeo. Esse é o Gabinete Pastoral, cuidando de quem cuida. Um abraço, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique agora com aquela vinhetinha bonita do Gabinete Pastoral. Um abraço. Aqui sou ouvido, minha dor é respeitada em cada palavra. Encontro direção, cuidado que aquece, renova o coração.
Gabinete Pastoral.